E aí pessoal, eu sou Joel Pinheiro, aproveite e já se inscreva no meu canal, clique no sininho, curta esse vídeo e compartilhe aí com mais pessoas para a gente levar a discussão sempre além. Hoje em dia o governo, mesmo quando tenta consertar pontes, né, e agir de uma maneira a conter crises ou apagar crises, ele parece que tropeça e acaba produzindo novos vexames. Agora, com o ministro da Educação, professor Carlos Alberto Decotelli, recém-indicado, e já descobrimos aí que o currículo constava um doutorado que não tinha, o pós-doutorado aí não sabemos então, porque em geral não, para entrar nesses programas de pós-doutorado você precisa ter apresentado o seu diploma de doutorado, então não sabemos qual a situação dele. E para completar, a dissertação de mestrado com extensas passagens idênticas, aparentemente copiadas de outros documentos aí sem citar as fontes. Vários vexames, não é a primeira vez que isso acontece, nem no governo Bolsonaro, a gente já viu vários casos aí, a Damares foi um, mas teve outros também, eu não vou lembrar agora, mas já vimos em outras situações também, com a própria Dilma Rousseff, com a Luísio Mercadante, enfim, não é a primeira vez que se mente no currículo na vida política brasileira, e na verdade, infelizmente, é um vício que na minha, até onde eu sei, é bastante difundido aqui no Brasil, né? Tanto o mentir no currículo quanto a não devida citação de fontes em trabalhos. Eu não acredito que isso vá crescer para um escândalo maior. Eu acho que o ministro vai conseguir superar esse primeiro embaraço, mas pô, desnecessário, né? Num momento em que a pasta tenta passar por uma renovação. O Weintraub, o ministro anterior, foi sem brincadeira o pior ministro da educação da história do nosso país. Ele não fez nada. Mesmo quando ele fingia que ia fazer algo, lembra como aquele plano Futurice, que até podia ter uma outra ideia que fizesse sentido ali, para trazer mais financiamento privado para o ensino superior, não ia ser nenhuma revolução, mas podia ter alguma coisa. Mas mesmo aquilo não passou apenas de uma apresentação, nunca foi feito. A ideia das escolas militares, cívico-militares, também era ridícula no seu escopo, eram pouquíssimas escolas por ano, também nunca não foi levada adiante, foi assim, mesmo na meta era ridícula, mas ficou muito aquém da meta além de tudo. Enfim, foi um ministério sem nenhuma entrega, que não produziu nada, que não construiu nada, que se dedicou integralmente a criar brigas e xingar e mostrar a pouca inteligência e a péssima índole e o mau caráter do ministro, que terminou, além de tudo, metendo o rabinho entre as pernas e fugindo do país. Quem não deve não teme, né? O ministro, ex-ministro, a primeira coisa que fez foi fugir do país. Está aí fugido em Miami. É uma vergonha nacional querendo entrar no Banco Mundial. Se o Banco Mundial tiver algum respeito institucional, não vai permitir que essa figura, que além de tudo fala contra o globalismo, vai fazer o que no Banco Mundial? É a instituição globalista por excelência, uma das. Então, enfim. Página virada, felizmente. O governo perdeu 1 ano e meio jogando no lixo a educação brasileira. Agora tenta, aparentemente, virar a página e botou aí o professor Decotelli, que apesar desse vexame inicial, pelo menos indica uma mudança total, uma reversão de 180 graus no posicionamento do Ministério da Educação. O que ele disse já em entrevista? Primeiro, que ele quer realizar coisas, ele quer implementar de fato as políticas de educação no país, coisa que o Weintraub não fazia. O Ministério da Educação sequer foi capaz de executar todo o orçamento da educação no ano. Não é que faltou dinheiro, né? Que ele foi incompetente, ele não gastou. A mesma coisa aconteceu com a saúde, tem acontecido com a saúde, diga-se de passagem. Então ele quer focar em, de fato, implementar as políticas de educação que já existem. E outra, ele quer construir diálogo. Diálogo com as secretarias estaduais de educação, que foi totalmente queimado. Diálogo com o Congresso. Na entrevista dele para o Globo, ele cita até parlamentares de Democratas, MDB, Rede, ou seja, indicando, portanto, um diálogo aí sem ficar preso ao cercadinho ideológico da direita, para construir, para compor, para participar de discussões como a discussão da renovação do Fundeb. O Fundeb é um dos principais mecanismos de financiamento da educação. Uma parte desse dinheiro, desse fundo, vem do governo federal, e aí ele vai ter que ser discutido para ser renovado.
Quais vão ser os critérios do Fundeb? Quanto de dinheiro o governo federal vai colocar no Fundeb? São questões centrais para a educação básica no Brasil. O Weintraub não estava fazendo nada, o Decotelli disse que quer fazer. Por isso, e por fim, já disse com todas as letras que não quer debate ideológico nenhum, nem vai fazer nada disso, que ele quer conversa, diálogo e foco aí em entregas e na parte mais técnica. O problema da educação brasileira não é o marxismo, não é a ideologia de esquerda, isso é mentira, isso é conversa para boi dormir de gente incompetente e muito mal intencionada. O problema da nossa educação é que ela não consegue, não tem conseguido ensinar de fato, não tem um sistema, é muito precário, a organização é ruim, a gestão é ruim, a sala de aula é um caos, o professor muitas vezes desamparado, enfrentando uma situação hostil e estressante. Então, tem muitos problemas da educação brasileira. Ela precisa de uma profunda revolução e melhora. Agora, não é transformando, primeiro, os professores em inimigos e, segundo, pegando um falso problema da ideologia, que seria o grande mal da educação brasileira, e atacando algo que não é a causa dos problemas. Isso mudou agora. Essa mudança na educação é parte de uma sinalização maior do governo. Vamos lembrar também que recentemente a gente tem um novo ministro das Comunicações que também já iniciou justamente com o mesmo direcionamento do diálogo, de estreitar laços com o Congresso. O próprio Bolsonaro parou de fazer declarações tão polêmicas ou que atacam pessoas e instituições. Está agora discursando junto do Dias Toffoli, junto das lideranças do Congresso, e sempre num sentido de harmonia entre os poderes. Parou de atacar a imprensa também, o chiqueirinho está bastante esvaziado lá na frente do Palácio. O Bolsonaro viu, né? O Bolsonaro sentiu que a sobrevivência dele estava correndo risco. No início do governo ele teve chance de acertar em muitas áreas, ele não quis, ele preferiu levar adiante um projeto proto-tirânico de poder, que ele concentrar poder, botar coisas importantes como educação nas mãos dos quadros mais desqualificados que esse Brasil já viu. E, enfim, não aprendeu nada até agora, em que mudou o dilema. Não era mais entre poder fazer um bom trabalho ou levar o projetinho maluco ideológico dele. Agora é entre levar o projetinho maluco ideológico ou sobreviver. Ele está escolhendo sobreviver. Ele já não tem mais os grandes quadros técnicos que estavam dispostos a trabalhar com ele lá atrás. Hoje em dia, depois de tudo isso, depois de tanta desmoralização, quem que é um quadro técnico e sério que vai querer trabalhar nesse governo? É quase impossível, né? Um quadro de excelência na área de educação. O próprio Decotelli ele não tem um background na educação, em questões ligadas à educação. Ele é professor, né? Ele não estuda, ele não estudou, a carreira acadêmica dele não teve nada a ver com... menor do que aparentava, mas enfim, não teve nada a ver com a área da educação também. Por quê? Porque sabem que é totalmente instável, porque você provavelmente não vai conseguir fazer o seu trabalho, vai ter interferência ideológica de filho, de Olavo, de não sei o que, todo momento. Então ninguém que é sério está querendo ir para o governo. Mas será que o governo mudou mesmo? Eu sinceramente duvido muito. Eu acho que o governo faz isso para sobreviver agora, mas conforme ele fizer isso, ele vai sentir a militância dele perdendo gás. E o grande ativo do governo é essa militância, uma minoria de fanáticos na sociedade, que já estão começando a se desanimar. O governo conseguiu o apoio de classes mais baixas com o auxílio emergencial, mas ele tem data para acabar, ele vai até ser estendido aí de forma decrescente por alguns meses, mas o governo não tem condições de torná-lo perpétuo. Então esse apoio mesmo de pessoas mais vulneráveis, mais pobres, que estão ganhando essa ajuda, ele tende também a diminuir no futuro. Uma hora o Bolsonaro vai sentir falta dos fanáticos, falta do povo que realmente acreditava nele. Sem isso, o que ele tem? Se ele não é o mito, o que ele é? Se a imagem do mito deixa de existir, vamos analisar um presidente humano? Daí a figura não é tão boa, né? Daí o que a gente enxerga não é tão positivo assim, então não nos permite sonhar tanto assim. Na verdade é muito pior do que os presidentes passados. E aí? Eu acredito que em algum momento o Bolsonaro não vai aceitar compor tanto com o Centrão e vai tentar voltar atrás na briga ideológica. Por enquanto, afrouxou a corda, mas vai esticar de novo. E se tentar esticar para valer, daí é que ele vai cair.
pode tentar um equilíbrio também, talvez escolher uma ou outra pauta menor ideológica que ele consiga continuar insuflando a militância, mas de resto cedendo e aderindo e abraçando o sistema completamente. Eu sempre lembro, hein? O Bolsonaro não é que ele abraçou o Centrão, finalmente ele agora aceitou o Centrão. O Bolsonaro é do Centrão. O que foi falso foi a imagem de um mito revolucionário que queria mudar tudo. Isso aí que durou 1 ano e meio. O que o Bolsonaro é um deputado do Centrão, que sempre trabalhou em prol de interesses corporativistas, e que segue negociando apenas nessas mesmas bases que o Centrão sempre negociou. É isso que temos agora. É bom para o Brasil. O Centrão, por pior que seja, por mais críticas que a gente tenha que fazer, essa forma muito fisiológica de se fazer política, que só olha para os interesses específicos e nunca para o Brasil, o Centrão ainda assim é melhor do que o projeto olavista maluco, alucinógeno, psiquiátrico e que também visava a tirania. Sem dúvida é superior. E até mesmo do ponto de vista ético. Até o Centrão é eticamente superior aos gangsters que formam o olavismo. Mas mesmo assim é bastante decepcionante. E mesmo assim, eu duvido que o Bolsonaro vai ficar nessa. Então agora temos Decotelli. Será que ele vai conseguir fazer o trabalho de entregas e de diálogo com diversos partidos, visando os fins da educação, da melhora da educação brasileira? Ou será que ainda voltaremos a ver escolas sem partido, comunismo na sala de aula e toda aquela abobrinha que marcou a campanha do Bolsonaro e que é o motivo pelos quais os fanáticos, imbecilizados pelas redes sociais, acreditam nele? Eu ainda acho que ele tentará, de alguma maneira, acenar para essas pessoas. E quando ele tentar, se ele tentar a sério, ele cai. Cenas dos próximos capítulos.